Hello, sétimo ano, how are you? Eu espero que vocês estejam todos bem, certo? Galera, hoje nós vamos fazer uma retomada, certo? Referentes aos capítulos 4 e 5, tá bom? Eu peguei as partes que eu julguei principais, não coloquei tudo, senão ficaria muito cansativo, uma aula muito extensa, né? E não é o intuito que vocês acabem se perdendo durante a explicação. Então, eu fui bastante objetiva, coloquei as partes que eu acho que são mais pertinentes para esse momento e, posteriormente, eu vou estar colocando o gabarito completo de todos os capítulos, tá? No caso do 4 e do 5. Nós vamos iniciar sobre o Chapter Number 5, o capítulo 4, que falou um pouquinho sobre bullying, tá? Esse capítulo nós chegamos a iniciar ainda presencialmente, enquanto a gente estava se encontrando na escola, tá? Então nós falamos um pouquinho sobre bullying, vocês viram vídeos, ouviram áudios referentes a ele, né? O que faz uma ação ser considerada bullying, o que pode ser evitado para que não ocorra, né? O que pode ser feito para que se evite acontecer bullying e por aí vai, tá? Aqui eu coloquei com relação ao vocabulário, né? Match the captions to the pictures that illustrate forms of bullying. Então vocês estão vendo aí várias situações e logo em cima tem os termos que se referem a cada situação dessa. Spitting, hitting, kicking, pushing, spreading rumors, sticking chewing gum in one's hair, tá? Então, com relação a como deveria ficar o gabarito, é desse jeitinho, tá? Kicking, letter C, que é o primeiro, tá chutando. Letter F, sticking chewing gum in one's hair, que é colocar goma de mascar, né, chiclete no cabelo de alguém. Embaixo, letter B, hitting, tá? Batendo. Letter E, que é no meio, embaixo. Spreading rumors, que é fazer fofoca, né? Espalhar rumores. Letter D, pushing, que é empurrar. Letter A, spitting, que é como se fosse bater boca, né? Gritar com a pessoa, certo? Então, aqui, algumas das formas que é considerado bullying, ok? Aqui no caso, eu coloquei textos, mas que para vocês completarem, vocês precisam listening, precisam ouvir. Então tá assim, listen to the first account and fill in the blanks with the words you hear, tá? Vocês precisam aí completar de acordo com o que vocês escutam. Como essa aula vai ficar gravada, é importante que vocês depois, se quiserem, se sentirem necessidade, podem ouvir quantas vezes acharem necessário, tá bom? Então vou colocar aí o áudio and pay attention. Page 49, Exercise 4. Story 1. Birthdays are meant to be fun, but my last one wasn't. I invited Kelly and Lisa to my birthday sleepover with some other friends too. We watched movies. Lisa talked about how there were parts of the movies that freaked her out. She wasn't the only one. I said I was pretty creeped out too. Kelly picked on Lisa and told her to shut up and stop being a baby, but she didn't pick on anyone else. Then we played a game. Kelly made sure that Lisa didn't get to play. She left Lisa out on purpose and kept making fun of her to make everyone laugh. Even before we finished the game, Lisa said she wanted to go home and called her mom. That was all Kelly needed. She called her a loser and other mean stuff. I'd never seen her being so mean before. I feel so sorry for Lisa. Ok. Então, aqui no caso, contou a história de uma birthday party, de uma festa de aniversário, em que alguém fez várias situações para que o outro, né, que a outra, no caso, a Lisa, se sentisse constrangida, né? É uma questão de bullying. Normalmente, quando a gente pensa em bullying, a gente só acha que pode acontecer em escola, mas não. Qualquer situação que fira o outro, que degrida a imagem do outro, que faça com que o outro se sinta mal, pode ser sim considerado bullying, certo? Então aqui as palavrinhas, né, que vocês devem ter completado: fun, birthday, friends, movies, there were, stop, baby, game, play, making,
everyone, home, loser and sorry, certo? São as palavras que eram necessárias para completar esse texto, através do listening. Other situation, tá? Outra situação, mas ainda sobre listening. Now listen to the second story and answer the questions below, ok? Aqui no caso é uma outra historinha, mas que também precisa de um áudio. So let's go, é um áudio menor. Page 49, Exercise 4. Story 2. When I get home from school, I like to chat with my friends online. Lots of people from school do it too. It's fun, most of the time. But there's this guy called Brendan from the year above who sends me nasty stuff that really upsets me. I think he tells his friends what he sends me, because they all laugh at me at school. And sometimes I get all kinds of nasty messages all at once. I tried a few things to make him stop. I replied back to make him think I thought they were funny. I tried not opening the messages and ignoring them. I even just deleted them. Nothing of this seems to work. And he keeps on messaging me. I hate it, and I don't know what else to do. Ok? Então, mais uma situação em que o gabarito, letter A. What does the boy do when he gets home? He chats online with friends, né? O que o rapaz, né, que o garoto faz quando ele chega em casa. And letter B. What does Brandon do? Brandon sends him nasty messages, ok? Mensagens que não são legais, certo? Bom, com relação ao que nós podíamos ver com referência a vocabulário, era isso, certo? Vocês devem se lembrar que a parte do grammar desse capítulo foi referente a reflexive pronouns, a pronomes reflexivos, tá? Então, o que é um pronome reflexivo? É um pronome que é utilizado quando o sujeito e o objeto na oração são a mesma pessoa. Em outras palavras, eu disse para vocês que quando você ou alguém comete uma ação e essa ação ela reflete na própria pessoa que estava fazendo a ação, tá? I talk to myself, eu converso comigo mesma. And some people think I'm crazy. E algumas pessoas acham que eu sou louca, tá? Bullies usually don't respect themselves. That's why they don't respect others. Os bullies, que são as pessoas chamadas, né, que cometem bullying, normalmente não respeitam elas mesmas, né? Esse é o motivo que elas não respeitam outras pessoas. Então, é justamente o que eu falei. São ações que a pessoa comete, a própria pessoa comete, e que vai refletir em cima dela mesma, tá? Para que vocês cheguem ao pronome reflexivo, como essa tabelinha aí do lado sugere, é importante que vocês se atentem ao sujeito, ao pronome do objeto e, por fim, ao pronome reflexivo, tá? Quando vem logo após o subject pronoun, o pronome reflexivo indica ênfase. Por exemplo, she herself made this poster about bullying. Ela, por conta própria, né, ela mesma, fez o pôster sobre bullying. Quando é precedido por by, indica sozinho, sozinha, sozinhos ou sozinhas. I don't want to be all by myself anymore. Eu não quero ficar totalmente por minha conta, sozinho mais. She did it all by herself. Ela fez tudo por conta própria, tá? Então, no caso, se surgir dúvida, vocês sempre tenham à mão a questão de voltar a essa tabela, né? Para vocês saberem qual é o sujeito e, consequentemente, qual é o pronome reflexivo utilizado. Eu coloquei aí 2 exercícios, tá? Complete the sentences with reflexive pronouns, para completar as frases com os pronomes reflexivos. Então, é importante, primeiro, que vocês identifiquem qual é o sujeito, tá? E number 3, read the poster and choose the best alternative. Vocês devem olhar a figura que está aí do lado, certo? Number 2, she looked at herself. B, I'm proud of myself. Joseph enjoys himself. Então, por exemplo, qual é o sujeito da letter A? She. Qual é o reflexivo para she? Herself. B, qual é o sujeito? I, que é eu. Qual é o reflexivo? Myself. C, Joseph. É um boy. Qual é o reflexivo? Himself. A cat. A cat é um animal.
Lembrem qual é o reflexivo? Itself. Se porventura fosse cats, no plural, seria themselves, né? Look at yourself. Olhe para você mesmo. You are getting taller and taller. Você está ficando cada vez maior e maior. And F, no one is responsible for your happiness, but yourselves. Tá? Então, vocês viram que depois que a gente consegue identificar qual é o sujeito da frase, fica bem mais fácil, né? Utilizar o reflexivo correto. And number 3, com relação à imagem, né? Read the poster and choose the best alternative. Tem apenas uma resposta correta, que como vocês já estão vendo aí no gabarito, é a letter B. The boy believes himself to be what bullies say he is, né? O garoto acredita que ele vai ser o que os bullies dizem que ele é, né? Com relação ao bullying, que é uma atitude que acaba fazendo com que a pessoa, né, que é zoada, vamos dizer assim, tenha baixa autoestima, se sinta mal e dentre tantas outras coisas. Além do chapter number 4, nós vamos falar sobre o chapter number 5, né, que é sobre pets, certo? Animais de estimação. Aqui eu foquei mais no grammar, na gramática. Como vocês podem se lembrar, nós falamos sobre modal verbs, sobre verbos modais. Você lembra o que é um modal verb? O que faz de um verbo ser considerado modal? Primeiramente, para ele ser modal verb, ele vai ter várias circunstâncias dentro dele. Ou seja, o mesmo verbo, ele vai ter mais de um significado. Eu coloquei esses exemplos aí de propósito para que vocês entendam, tá? Number 1, dogs can run very fast. Cachorros podem correr muito rápido. And number 2, you can't take it to school with you. Você não pode levá-la para a escola com você, tá? Aqui no caso, vocês estão vendo que vocês têm duas possibilidades separadas pela barra, né? Em sentence 1, o can, né, o verbo, express ability or permission. Dogs, né, cachorros, podem correr muito rápido. Esse pode é com relação à habilidade ou permissão. And, em sentence 2, na frase 2, o can't, né, express ability or prohibition. Expressa habilidade ou proibição. Você não pode levá-la para a escola com você. Certo? Então, quando eu digo que os cachorros podem correr muito rápido, quer dizer que eles têm a habilidade em correr muito rápido. E quando eu digo que você não pode levar algo com você, quer dizer que você está proibido. É uma proibição, tá? Por isso que a gente diz que o verbo modal ele tem a característica de, dentro dele, ter mais de uma circunstância, mais de um significado. Da mesma forma que ele vai ser igual para todos os sujeitos. Então, aquela regra de acrescentar S, ES ou IS para um verbo modal, ela não existe, ok? Você estudou no capítulo 3 que can e can't são usados para expressar permissão ou possibilidade. Eles também podem ser utilizados para expressar a habilidade ou a falta dela. Veja os exemplos a seguir. Jenna can sing every Ariana Grande song. She is a true fan. Rob is a talented musician. He can play 5 different instruments. E por fim, Alice can't swim. She never learned because she's afraid of it. Tá? O exercício number 5 pede o seguinte: complete the sentences using the correct form of can or can't. Então, vocês precisam, além de colocar a resposta correta, antes disso, identificar sobre o que a frase está querendo dizer, o contexto da frase, tá? Letter A. Kate is very good at individual sports. She can swim very well. Help me, Jane. I can't open this window. C. I'm not very good at ball games. I can't play basketball or soccer. D. We can or can't speak English fluently. Aqui no caso você tem mais de uma possibilidade, né? And E. I can't play chess. It's very difficult. O que eu tinha para dizer, galerinha, era isso. Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá? Eu vou estar aí soltando os gabaritos do capítulo 4 e 5.
mas é muito importante que vocês tentem fazer por conta própria, ok? Bye, bye!